A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. O que é cultura? De acordo com o dicionário, é um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Falando diretamente, sem cultura, não nos desenvolvemos como sociedade. São 88 anos que a Congregação Israelita Paulista, a maior comunidade judaica liberal da América Latina, vem promovendo e democratizando o acesso à livre cultura. O projeto Diálogos, Polo Cultural da CIP, realiza uma programação completa para todas as idades: literatura, música, teatro, cinema, workshops, dança, exposições, palestras que vão para além da comunidade judaica e impactam a vida de todos os paulistanos. Você pode até ter ido a um desses eventos sem ao menos saber que eram da CIP. E tudo bem, porque o que realmente importa é poder ajudar na construção de uma sociedade mais livre, justa e inclusiva. É democratizar o acesso à livre cultura, incentivar a diversidade de expressões artísticas e conectar pessoas e experiências únicas. Hoje, sou eu que estou aqui no palco, mas você também pode fazer parte dessa história. Você ou a sua empresa podem, por meio do incentivo fiscal, investir na cultura. São várias iniciativas culturais e projetos sociais da CIP que só estão esperando o seu apoio para acontecer nos próximos 2 anos, impactando mais de 300 mil pessoas, direta e indiretamente por toda a cidade. Na Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Teatro das Artes, Teatro Cultura Artística e na própria CIP. Chegou a hora de investir em um futuro mais criativo. Vamos juntos fazer essa diferença? Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de mais nada, eu quero convidar Eduardo e Pétria para se juntarem a gente aqui na nossa mesa. Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Café Literário, ciclo de encontros da CIP, que convida o público a conhecer mais sobre o infinito mundo da literatura. Este evento é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet de incentivo a projetos culturais, e pela Congregação Israelita Paulista, nossa CIP, com o patrocínio da CSN, Itaú, Bemol, Rossetti, Banco Safra, Teleperformance e Smart Storage. O encontro de hoje terá tradução em Libras e agradecemos muito a Nara e ao Davi por nos ajudar a torná-lo mais acessível e toda a equipe da CIP que faz esse evento possível. Eduardo, muito obrigado por compartilhar esse saber, essa linguagem hoje com a nossa comunidade. E Pétria, muito obrigado por estar novamente conosco, nos ajudando a fortalecer as conexões com o saber, com as demais pessoas e com nós mesmos.
Eduardo, nesse livro que você traz para a gente hoje, afinal de tudo, é uma grande provocação. E nossos medos sobre a morte e o que vem depois dela, você nos provoca a pensar que talvez nada é mais importante do que a própria vida. Eu quero então fazer essa abertura para trazer um pouco um panorama de uma perspectiva judaica sobre tudo isso. Eu só quero aumentar o problema. É tarefa de vocês depois resolver. Contando uma história da nossa tradição. Um rabino hassídico, rabino Simcha Bunim, atribuído a ele uma grande história que cada um de nós precisa andar com 2 papeizinhos no bolso. Um em cada um. Em um desses papéis deve estar escrito uma frase que vem do Talmud que diz: o mundo foi criado para mim. O mundo foi criado para mim. No outro bolso, no outro papelzinho, ele cita um verso da Torá, da Bíblia, do livro de Gênesis, Bereshit: Vanochi afar va'efer. Eu sou pó e cinzas. Cada um desses textos tem a ver com seu próprio contexto, que a gente pode explorar, obviamente, em outras atividades, e cada um deles, em si, já é uma ótima provocação. Mas o ensinamento do rabino é que a gente tem que andar sempre com esses 2 papéis, nos 2 bolsos. E que a cada momento da vida cabe a nós saber quando a gente tem que tirar e ler o papelzinho no bolso certo. No judaísmo, a gente identifica essa vontade pelo viver em várias áreas, mas especialmente na prática judaica, na prática das mitzvot, dos mandamentos. Tem um mandamento, Eduardo, que a gente fala em hebraico, que é o Bachartá Bachaim. Você tem que escolher a vida. Esse é um mandamento da nossa Torá. Escolher a vida. Em si é um mandamento. A ética judaica também nos guia um pouco para reafirmar também a importância da vida na construção das comunidades, no aprendizado intergeracional. E cada uma delas representa, de alguma maneira, uma certa imortalidade. Então nossas ações, talvez nos tornamos nosso próprio legado. Algo que vive dentro de cada um de nós, através do compartilhamento comunitário das nossas ações, passa a viver também dentro do outro. A nossa tradição, ela é muito focada na transmissão de geração em geração. Vedor vador. A gente acredita que existe algo da revelação divina no Monte Sinai que passa oralmente, desde Moshe até nós. Então a beleza, talvez, da nossa tradição se encontra justamente nessa possibilidade de viver a vida com a intensidade que ela demanda e merece. Como se o mundo tivesse sido criado para a gente. Mas ao mesmo tempo entendemos somos algo minúsculo perto da grandiosidade da vida. Somos apenas pó e cinzas. Talvez nosso papel seja justamente esse, o do equilíbrio entre o particular e o universal, o individual e o coletivo. E assim entre o presente e a eternidade. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui, em especial Pétria, Eduardo. É um privilégio imenso para a nossa comunidade contar com vocês, compartilhando um pouco a sua sabedoria
para que a gente possa continuar crescendo e se desenvolvendo como indivíduos, como comunidade e dentro da nossa própria humanidade. Que esse diálogo inspire não só reflexões sobre imortalidade, mas sobretudo o nosso compromisso com a vida, com o presente e com o legado que a gente deixa para o futuro. Muito obrigado e a palavra é de vocês. Obrigada, Rabino. Casa cheia. Não era de se estranhar para quem a gente conversa, com quem a gente conversa hoje. Professor Eduardo Gianetti, que eu já conheço há tanto tempo, desde a primeira entrevista com ele, sempre um grande aprendizado, formado em Economia, em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, PhD pela Universidade de Cambridge, professor universitário há 30 anos, autor de vários livros e hoje, além de membro efetivo da Academia Brasileira de Letras, e hoje está aqui com a gente para falar sobre esse livraço, que é Imortalidades, sobre o qual a gente conversa hoje. E já começamos com gosto dessa palavra, da sincronicidade que acontece, a gente ficou até aqui muito feliz com as palavras do Rabino, e daqui a pouco o Gianetti fala sobre isso também, mas eu quero iniciar essa conversa nossa nessa noite com 2 trechinhos logo no início do livro do Gianetti, e ele diz assim: pode a morte ser vencida? Como se manifesta na experiência humana a ambição de transcender a inércia da matéria e aos caprichos do acaso? E na sequência ele fala o seguinte: a inquietação da qual resulta imortalidades me acompanha desde a infância. O pânico do escuro era o pânico da morte, mas foi somente nos últimos 30 ou 40 anos que, sem nenhuma clareza ou propósito definido de início, passei a tomar notas de leitura e esboçar vislumbres e ideias embrionárias acerca da imortalidade nos meus cadernos de estudo. Gianetti, que é um dos maiores pensadores do país, sem sombra de dúvida, querido professor, quero já te fazer a primeira pergunta, meu boa noite primeiro. E a minha pergunta é: falar com essa profundidade, essa reflexão de imortalidades, ela só poderia acontecer ali na casa dos 70? Boa noite. Boa noite, Pétria. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. É uma enorme alegria estar de volta à CIP, a convite da Simone, para poder compartilhar com vocês e conversar com vocês, que espero muito poder conversar sobre a temática que eu trago aqui em torno do anseio humano de perenidade. Eu preciso começar, Pétria, dizendo que eu fiquei arrepiado ouvindo as palavras do Rabino Natan. O que ele disse sobre os 2 papelzinhos, um em cada bolso, é exatamente o que eu digo no primeiro parágrafo do meu livro. Peço permissão aqui para compartilhar com vocês. Humano embaraço. Algo nos aconteceu. O existir ciente de si, a presciência da morte. Fortuito ser quem se é. Quem sou eu? Para o universo, nada. Pó a caminho do pó. Para mim, tudo, todo um mundo a sós. Cara, estou exagerando? Eu não conhecia essa tradição, mas eu tangenciei. Isso aqui me deixou arrepiado, a história dos 2 papelzinhos. Eu volto a esse assunto no livro, e aí eu recorro a um grande pensador do iluminismo europeu que eu admiro muito, que é o Adam Smith, que diz o seguinte: cada ser humano pode ser o centro do universo para si mesmo, mas para todos os demais ele não passa de uma parte insignificante dele, que é a mesma contraposição. O mundo, tal como nós o percebemos em primeira pessoa, e a nossa insignificância na ordem cósmica, que é absoluta. Né? Então, puxa, que sincronicidade, realmente, você lembrar dos 2 papelzinhos e acontecer essa coincidência. Talvez não seja coincidência, mas aí...
Bom, Petra, eu esqueci a pergunta que você me fez. Eu fiquei tão impactado por isso que eu precisava falar. Inclusive, você fala essa passagem no livro do Adam Smith quando você cita aquele momento de um dos... John von Neumann, um grande físico matemático húngaro. Bom, aí nós vamos desviar o assunto. Mas eu volto, a minha pergunta, eu volto nela daqui a pouco. Pode falar. Então, a história do von Neumann é curiosa, porque ele é um dos caras que desenvolveu a bomba de plutônio durante o projeto Manhattan. Um gênio matemático, físico, etc. Quando terminou a guerra, havia muita preocupação da União Soviética em desenvolver a bomba atômica também. E isso poderia provocar uma situação de guerra nuclear com dezenas de milhões de mortes. Então ele propôs uma coisa altamente controversa. Infelizmente não foi acolhida. Von Neumann propôs uma guerra nuclear preventiva contra a União Soviética. Ele achava que ia ser mais sábio e poupar mortos se a União Soviética fosse impedida de desenvolver armas nucleares antes que ela o fizesse, que depois seria um holocausto. Felizmente, como eu disse, essa proposta não andou. Aí, poucos anos depois, ele fica doente, tem câncer, e começa a ficar preocupadíssimo com a própria morte. E a filha dele, Marina, o interpela. Mas espera aí, papai, você não via com nenhuma preocupação a morte de milhões de soviéticos inocentes para prevenir uma guerra. E agora a sua morte você fica totalmente devastado, preocupado, angustiado. Aí ele respondeu, mas isso é totalmente diferente. A própria morte tem um peso muito diferente de um ataque preventivo nuclear que eliminaria, apenas por precaução, né, milhões de pessoas totalmente inocentes. É essa mesma dualidade do mundo vivido por cada um e do que se é objetivamente no universo infinito. Então, esse assunto volta muito. Eu chamo isso o princípio da gravidade psíquica. Essa discrepância entre a importância que nós inevitavelmente damos, cada um a si, e, ao mesmo tempo, o conhecimento de que, na ordem geral das coisas, nós somos absolutamente insignificantes. E, professor, se a gente for pensar, isso você também traz em algum momento no livro, e eu ainda vou voltar à minha primeira pergunta, eu não esqueci dela. Em determinado momento da história, se a gente for aí, talvez fazer um recorte, época de Revolução Industrial, Revolução Francesa, talvez um pouco antes, em que a gente tem ali talvez o advento da objetividade, né? Nesse momento, talvez há um ode à razão, e talvez há essa mentalidade que pensa, calcula e fala, não, acho que vou criar bomba atômica, não, eu vou matar mais gente porque o estrago vai ser menor. Há um advento da razão em detrimento desse subjetivo. A objetividade se tornou um valor muito mais dominante no pensamento ocidental a partir da Revolução Científica do século XVII. A Revolução Científica do século XVII é que inaugura o primado de um tipo de abstração em que o mundo natural é entendido de maneira independente das nossas preferências e da nossa subjetividade. O próprio mundo natural é esvaziado de qualquer subjetividade, de qualquer espírito, de qualquer tipo de interioridade. E isso permitiu à humanidade desenvolver uma ciência, uma tecnologia espantosamente poderosa. Isso tem muitas implicações. Uma delas é a ideia de que o ser humano, como tudo mais que existe, é composto de átomos em movimento. Somos só isso. É uma visão estritamente materialista, científica, e que, aplicada ao próprio ser humano, gera uma situação muito curiosa, porque nós negamos aquilo que mais nos define, que é a nossa vida mental e a sua autonomia em relação ao cérebro. Mas aí nós estamos enveredando já por um outro caminho. Eu queria voltar à sua pergunta, Petra, eu não vou te deixar. E aí, nesse sentido da gente pensar sobre o mistério da vida, eu pergunto isso antes, porque eu acho que a gente vai da primeira pergunta até o fim, Petra.
essa questão da racionalidade traz a gente para muitas vezes abstrair que a vida é um mistério. E aí a minha primeira pergunta para você é: na casa dos 70 que isso pode ser, essa reflexão ela vem de uma maneira mais contundente, mais clara? Como é que é isso para você? Então, esse assunto de como é que o ser humano busca perenidade, busca alcançar algum tipo de permanência após a sua morte, é um assunto que está no meu radar de pesquisa há pelo menos 40 anos. Eu precisei tomar muita coragem e adquirir uma certa maturidade para ousar enfrentar um tema tão árduo, né? Mas, Pétria, isso é o que eu queria dizer. A semente inicial dessa inquietação surgiu num momento muito definido da minha infância. O meu pai era um homem muito austero, muito rígido e muito exigente. Eu tinha pânico do escuro, como muitas crianças têm. Só que na hora de dormir, eu dormia num quarto sozinho. O meu pai, com essas características, ele não permitia deixar o abajur aceso. Ele não permitia sequer deixar a luz do corredor acesa para que eu visse aquela luzinha embaixo da fresta da porta. O quarto ficava absolutamente escuro. E eu tinha pânico, eu tinha horror de ficar no escuro, sem nenhum pontinho de luz para me fixar, para me segurar. Eu tive que lidar com essa situação muitas noites, porque era o padrão e o rigor da educação na minha casa. Qual era o meu terror? O meu terror era o seguinte: será que a morte é isso? Será que eu já morri e sequer sei que morri? Como é que eu sei que eu não morri? Isso aí realmente me inquietou num nível que eu até lembro até hoje disso, de estar horas no quarto sozinho, sem conseguir dormir, aliás, muitas vezes com medo de dormir e morrer dormindo, porque eu não tinha nenhum tipo de contato com ponto de luz que me desse a segurança de estar vendo alguma coisa. Então, acho que inadvertidamente meu pai plantou a semente desse livro. Porque essa angústia, que na verdade as grandes perguntas existenciais e filosóficas nascem na infância, muito antes de se ler qualquer livro. Esse tipo de inquietação, de angústia, é uma coisa natural do ser humano que adquire a consciência de si e a consciência antecipada da morte. Depois eu tive uma outra fantasia curiosa que eu conto no livro também, que é a seguinte: eu achava que os adultos sabiam tudo. Por que a gente está aqui, o que acontece depois, o porquê e o para quê de tudo. É óbvio que eles tinham que saber. Quando eu era criança, eu imaginava isso. E eu pensava o seguinte: não, um dia eles vão me chamar para uma conversa e vão me explicar, afinal de contas, o que é tudo isso? O que está acontecendo? Que nós estamos aqui, depois não vamos estar, e que pessoas desaparecem. E eu passei muito tempo na minha infância imaginando que um dia eles iam me chamar para essa conversa e aí eu ia me tornar um adulto, como eram os meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus professores. E o tempo foi passando e ninguém me chamou para tal conversa. Aí eu vi que não ia ter a conversa. Não ia ter a conversa. E aí outra fantasia veio. Bom, não vai ter a conversa, os adultos também não sabem, mas certamente quando eu morrer tudo vai se explicar. Quando eu estiver morto, eu saberei, afinal de contas, o que é que foi, o que é que aconteceu, por que tudo isso é assim, né? Por que existe alguma coisa em vez de não existir nada. Mas aí eu também me dei conta de que havia uma petição de princípio. Porque ao imaginar que ao morrer tudo se esclareceria, eu já estava pressupondo que o após a morte era algum estado de consciência. Quem garante? Ninguém garante. Aliás, o pensamento, eu diria, dominante hoje nos meios mais racionais é de que a morte é o fim definitivo de tudo. É a aniquilação total, é o não ser. Então, a ideia de que tudo finalmente se esclareceria no após a morte se revelou também uma fantasia frágil.
porque ela pressupõe de antemão aquilo que não podemos saber. Se tem algum tipo de outra forma de vida futura que nos permita entender, afinal de contas, o que é que houve durante essa vida transitoríssima que nos cabe viver. E no livro você faz uma travessia, uma caminhada, uma jornada de tentar circular pela ciência, depois pela fé e espiritualidade, e aí você vai para a questão da presença. Você define eixos para tentar entender como é que não se atém a isso, mas um dos pontos é você fazer uma jornada e perguntas como é que a ciência, a espiritualidade vê isso. Então, Petra, aí você toca na coisa mais importante do livro, que é o modo como ele está estruturado. Como o ser humano, desde sempre, buscou alcançar uma perenidade, uma transcendência para além da sua finitude biológica. Como é que se manifesta o anseio de perenidade? E a resposta que eu ofereço no livro é que são 4 as formas fundamentais pelas quais a humanidade busca alcançar uma permanência no tempo para além da sua inescapável finitude. A primeira delas é a mais concreta, a mais palpável, a mais pé no chão. Prolongar a vida. Viver mais, quem sabe, indefinidamente. A busca de uma imortalidade em vida, no sentido mais concreto, vida física e mental. A ciência, a tecnologia, a biomedicina buscam e estão investindo bilhões de dólares para buscar a expansão radical da vida e, eventualmente, a imortalidade. Eu tenho uma descoberta nesse campo que eu acho a coisa mais assombrosa, nesse campo estritamente científico biomédico. Ela é devida a um médico japonês chamado Yamanaka, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. O Yamanaka estudou as células-tronco e descobriu que muitas proteínas que as células-tronco sintetizam deixam de ser produzidas quando essas células se especializam e se tornam células adultas. Ele sintetizou 4 dessas proteínas que a célula-tronco produz e depois para de fazer. São chamados fatores de Yamanaka. E aí ele fez um experimento. Misturou essas 4 proteínas com uma célula adulta de qualquer órgão de um mamífero. Fígado, pele, coração, qualquer órgão. Sabe o que acontece com a célula adulta especializada que é misturada com os fatores de Yamanaka? Ela regride ao estado embrionário, ela volta a ser célula-tronco. Não é que para o tempo, não é que retarda o tempo biológico regride com o uso dos fatores de Yamanaka. Algumas pessoas devem estar pensando, mas então por que não estão usando isso para reconstituir órgãos do corpo que entram em degeneração, em falência? Porque quando tentam fazer isso com um órgão complexo, você de fato regride, mas ele ao voltar apresenta um número imenso de anomalias, cânceres, tumores e problemas. Então eles estão agora tentando calibrar e ver como é que fazem o relógio biológico voltar sem produzir todas essas deformações e problemas que surgem quando se faz de uma maneira provavelmente ainda muito grosseira o processo. Mas já tem um experimento exitoso com retina de rato. O rato idoso está com a retina praticamente falida, ela é retirada, ela é tratada com os fatores de Yamanaka, volta ao estado embrionário pluripotente e ela é reconstituída como retina. Essa retina é transplantada de volta para o ratinho idoso e ele passa a enxergar bem. Isso já tem. Então, o caminho da imortalidade biológica está delineado. Vai ser isso. Vai ser por aí. Eu estou arriscando uma previsão. É uma questão de tempo, não é mais uma questão de ser. É quando. A pergunta filosófica é: vale a pena viver para sempre? Essa é a pergunta interessante. E não... Existe a alma que vai... Não.
Se você viver o corpo e a mente, a consciência, você adquire uma imortalidade em vida. Será que isso é alguma coisa de fato almejável, desejável de ser alcançada? Tem um debate filosófico interessante entre mortabilistas e imortabilistas. Depende muito dos termos da imortalidade, nesse sentido biomédico. Primeiro, em que condição de vida você se torna imortal? Você escolhe 30, 40 anos, o apogeu da sua existência biológica? Vamos supor que sim. Segunda, é para uma pessoa, é para poucas pessoas ou é para todos? Se for para uma pessoa, tenta imaginar a solidão de você viver para sempre, perdendo todo mundo com quem você pode ter um vínculo ou teve um vínculo afetivo. É insuportável. Se for para poucos, a desigualdade que surge na humanidade entre os ricos e poderosos que têm acesso a isso e os outros que não têm, vai se tornar uma coisa insustentável. Se a desigualdade hoje já é uma coisa absurda, imagine uma desigualdade que diz respeito a imortais e mortais. A vida dos imortais vai ser infernal, porque realmente vai estar uma pressão e uma ameaça muito grande o tempo todo. E se for para todo mundo? Imortalidade democrática. Todo mundo tem acesso, terapias baratas, está aberto. Acabou a geração de crianças. Vai ter que cercear os direitos reprodutivos e a nossa é a última geração de adultos. Não vai ter renovação. Nós vamos ter que nos aguentar uns aos outros pela eternidade. As três são complicadas. E a terceira questão dos termos da imortalidade, nesse sentido biomédico, é a seguinte: tem cláusula de saída? Ou eu estou condenado a viver para sempre? 4 grandes escritores modernos escreveram histórias com o mesmo enredo. Uma pessoa, de alguma maneira, encontra o elixir da vida eterna, só ela, toma e passa a viver centenas, milhares, dezenas de milhares de anos. Os 4 enredos, nós estamos falando aqui de Machado de Assis, Carol Capek, dramaturgo tcheco, Simone de Beauvoir, Todos os Homens São Mortais, e Borges, Ele Imortal. Os 4 enredos, e eu acho que eles escreveram sem conhecimento um do outro, convergem para o mesmo tipo de drama. A vida se torna intolerável, insuportável. Os 4 protagonistas não suportam, não aguentam mais continuar vivos. Já viveram tudo, já viram tudo, tão enfastiados, tão desgostosos, tão cansados, e passam a desesperadamente buscar o elixir da morte, depois de ter tido a dádiva do elixir da vida. Dos 3 personagens, só um não encontra o elixir da morte, o da Simone de Beauvoir. Os outros 3 encontram. O do Machado, o do Carol Capek e o do Borges. Mas, de novo, não é tão trivial viver para sempre. Coloca um desafio de outra ordem. É evidente que, para fins de ficção, não tem cláusula de saída. Toma o elixir da morte, está condenado o elixir da vida, está condenado a viver para sempre. Na imortalidade biomédica, tem cláusula de saída, sempre. Porque se você pular do 10º andar de um prédio, você vai morrer. Não tem tratamento biomédico que salve uma pessoa que dá um tiro na cabeça ou que pula do 10º andar. Tem cláusula de saída. Então, essas ficções literárias, no fundo, elas criam drama justamente porque elas negam a cláusula de saída. Mas mesmo tendo cláusula de saída, será que vale a pena viver milhares, dezenas de milhares de anos? Será que a gente aguenta isso? O fardo de viver tanto tempo? Aí cria uma coisa, começa a coisa a ficar um pouco sutil, porque é o seguinte: se você sabe que tem cláusula de saída, é mais ou menos como uma pessoa com crises de ansiedade que sabe que tem um ansiolítico no bolso. Simplesmente
por saber que está com remédio no bolso, não tem a crise de ansiedade. Se você tem a cláusula de saída no bolso, eu posso tomar a hora que eu quiser, pode ser que você queira viver para sempre, mais um dia. Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa, tenha uma novidade e tal. De qualquer maneira, não é trivial saber se é melhor ser imortal ou é melhor uma vida finita, porque possivelmente é a finitude que gera valor. As coisas têm valor porque nós não sabemos mortais. Se não houver essa finitude, tudo empana no seu mistério, na sua fragilidade, na sua transitoriedade. Então, isso é a primeira parte do livro, é prolongar a vida. Olha, gente, é um livraço, é o Janete. E aí eu fico pensando disso tudo que você coloca, que é essa primeira parte, e que traz muito essa questão científica ou racional, de podemos ir aonde queremos em termos da ciência. Para quê, né, que você responde aqui para a gente viver mais? E aí vem o ponto das filosofias, das religiões, os pensadores que vão falar de transcendência, ou de vida após a morte, ou de vida em outros lugares, ou de renascer. E como é que você encostou ali nesse livro? Isso nos encaminha, Petra, para a segunda manifestação do anseio de perenidade, do anseio de mortalidade. A primeira é prolongar a vida. A segunda é o que eu chamo de esperanças supraterrenas. As 5 religiões mundiais, por ordem alfabética: budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo, as 5 religiões mundiais, nós estamos falando aqui de 6 bilhões de seres humanos que se autodeclaram pertencentes a essas 5 religiões, não obstante as suas imensas diferenças, as suas enormes divergências doutrinárias, as 5 religiões mundiais compartilham 2 premissas comuns. A saber, a vida tal como nós a conhecemos não é tudo o que é. A vida é passagem. Nós estamos aqui transitoriamente e existe alguma outra dimensão após a morte, uma vida futura que nos espera. A segunda premissa é: existe uma relação causal entre o tipo de vida que você levou e a vida futura após a morte. O tipo de vida que você teve é relevante e é determinante no que virá depois. Nós poderíamos imaginar que não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Você pode acreditar em vida após a morte, que é totalmente independente do tipo de vida que você teve aqui. Mas não é o caso. E até, possivelmente, por boas razões normativas. Né? As religiões cobram algum tipo de adesão ao seu código de conduta, muito por conta das esperanças supraterrenas. Pense bem, antes de transgredir o código, porque isso vai ter implicações para a eternidade. Essas são as esperanças supraterrenas. Tem muita coisa a se discutir em relação a isso. Que foi importante até para uma construção ética de convivência também, essa abstração. Né? Sem dúvida. Pois é, uma das grandes ilusões racionalistas do iluminismo e do século XIX foi a expectativa da morte natural da religião. Você pega Freud, você pega John Stuart Mill, você pega Marx, e todos eles imaginavam que com o avanço do pensamento racional, com o avanço da educação, com uma convivência mais calcada em conhecimento e menos calcada em relíquias doutrinárias herdadas do passado, nós caminharíamos para um mundo em que a religião se tornaria desnecessária. Né? O Freud tem um livro muito conhecido chamado O Futuro de uma Ilusão, dizendo, basicamente, que com o avanço de uma educação secular, calcada em ciência, e uma ideia mais realista de que não há, segundo ele,
não há nada depois desta vida, é o nada, né? E ele é bem categórico sobre isso, as religiões teriam uma morte natural. O mesmo tipo de pensamento você encontrará em Marx, que dizia que a religião era o suspiro de um mundo sem coração. A hora que o mundo tivesse coração, não precisaria suspirar. Não teria o protesto, o aroma de outra vida para aguentar essa. Porque a vida aqui seria redimida, né, pela revolução, etc. John Stuart Mill é a mesma coisa. Ele tem um ensaio chamado A Utilidade da Religião, que ele fala que a religião foi importante para dar uma sustentação à moral, mas agora que nós temos uma moral calcada em razão, no utilitarismo, ela se torna ociosa, não precisa mais. Olha, gente, se há um erro de prognóstico inequívoco, foi essa ilusão ateia de que a religião estava com os dias contados. O que nós estamos observando, e é patente, é que isso não foi o que aconteceu. Por quê? Porque provavelmente o pensamento secular, racional, científico não sacia o nosso anseio de perenidade. Ele nos deixa muito desgostosos, e inquietos e carentes de algum tipo de amparo. Porque o mistério continua existindo. Exatamente. A razão não respondeu esse mistério. Exatamente. Aí eu digo o seguinte, Petra, que há um duplo empobrecimento no mundo que nós estamos. De um lado, a má religião, não a boa, a verdadeira religião, mas a má religião, nos dá um conto da carochinha. Uma coisa muito infantilizada, papai do céu, amanhã, os justos serão premiados, etc. Paraíso, inferno, chance, não sei o quê. E isso entorpece a realidade do mistério. Porque isso é apresentado como um dogma, como uma certeza, como uma narrativa que não está sujeita a questionamento e que, na verdade, não faz jus à nossa infinita ignorância. Nós não sabemos. Agora, a ciência, quando ela se torna má ciência, dá um passo análogo a esse. Porque a má ciência nos garante uma certeza e uma convicção que não se pode ter, que o após a morte é o nada. É a aniquilação total do ser, o abismo do não ser, e não há mais o que discutir. Isso não é ciência, porque qual é a evidência empírica sobre o país ignorado do qual ninguém nunca voltou? Que é morto. Qual é a evidência empírica? Qual é a base lógica e de evidência para sustentar algum tipo de convicção sobre o que vem depois dessa incrível surpresa que é estar vivo? E se o após a morte é uma surpresa tão grande quanto estar vivo? Isso aí não é ciência, isso é cientismo. É criar uma cosmovisão supostamente científica, alegando a autoridade da ciência, para alguma coisa que não se pode, de fato, afirmar com nenhuma segurança. Porque não sabemos. Não sabemos. Isso é a má ciência. A má ciência. Se a má religião entorpece, a má ciência silencia o mistério. E nós estamos sob o efeito dessas duas forças que empobrecem demais a percepção do mistério que é da vida. Então, eu questiono muito esses ateus militantes, eles se autodeclaram ateus militantes, como Richard Dawkins e outros, né, que nos afirmam categoricamente que sabem. Mas com base no quê? Os grandes cientistas como Einstein nunca falavam isso. Eles são os primeiros a reconhecer que não sabem, porque não é passível, extrapola o campo da experiência possível. A ciência não tem nada a dizer sobre o que extrapola o campo da experiência, o campo da evidência, o campo da lógica. É curioso que essa questão do após a morte, de uma vida futura, de uma outra vida, ela foi meio que monopolizada e sequestrada pela religião. Se tornou uma questão que é quase imediatamente remetida para a religião. E aí, mas não é. Mas muitas vezes a ciência se colocou como um antagonista disso. Aí ela se coloca pelo plano da religião. Exato. E aí vira, eu acho que esse campo que você fala da má ciência, da má religião, que está calcada em dogma, em superstição. E a má ciência, reducionista, e aí a briga hegemônica ficou entre esses dois polos. E eles estão no mesmo plano dogmático.
Mas o curioso, Pedro, é que essa questão do após a morte, como eu estava dizendo, ela foi meio que monopolizada e sequestrada pela religião, a má religião. A má ciência entrou no mesmo terreno, se contrapondo de igual para igual, com uma certeza que não pode ter. Mas essa questão não é religiosa. Essa questão é filosófica também. Os grandes filósofos, a começar de Platão, num belíssimo diálogo chamado Fédon, discutem a questão do que vem depois da morte num plano estritamente filosófico, sem nenhuma premissa religiosa. O Fédon é o último dia de Sócrates. O que Sócrates resolve fazer nas horas que ele tem de vida antes de tomar a segunda? Ele chama os melhores amigos para discutir o que vem depois da vida. E ele morre com muita confiança, não com uma certeza, de que vem alguma coisa luminosa, vem alguma coisa boa. Tomara, não sabemos. Mas é uma questão filosófica. Se quiserem pegar século XX, William James, o grande filósofo americano, tem um ensaio sobre a imortalidade, chama-se A Imortalidade Humana, em que ele discute uma possibilidade de vida após a morte, de vida futura, independentemente de qualquer premissa religiosa, qualquer pressuposto religioso. Essa questão não é apenas religiosa. E eu acho um empobrecimento ela ser sequestrada e infantilizada pela má religião e ela ser colocada num plano totalmente não científico por cientistas que dão um passo além do que a ciência lhes autorizaria a fazer. Eu quero dizer que eu vou abrir para perguntas, eu tenho certeza que são várias, aí eu vou aqui coordenar junto com a organização para o tempo, mas eu quero te fazer uma última pergunta antes de abrir, até para deixar vocês com as perguntas preparadas. Nossa, eu estou ainda na segunda parte. Eu não deixei ele falar as coisas, mas também o pessoal vai ler o livro, então vamos deixar como aperitivo. Pelo menos enunciar. Tá. Pelo menos enunciar, não vou desenvolver, mas... Eu vou querer fazer uma última, talvez tenta colar nessa, que a minha pergunta para você é prática, né? Você fala, como é que você fala aquela história nessa cracolândia que a gente vive digital, é isso? Eu achei tão forte esse termo, a cracolândia digital, ele fala que, né? Combina muito com aquele termo brain rot, né? Que foi lá a palavra do ano passado. Qual é a relevância? Bom, a relevância é absurda, né? Do teu livro, do teu pensar, de toda essa concatenação, mas ainda mais, Janete, nesses tempos em que a gente está aí num questionamento de civilização, de sociedade, com a questão da inteligência artificial monopolizando muito das nossas atividades e deixando a gente, talvez, num funcionamento muito mais mecânico e pensando muito menos sobre questões importantes, sobre o mistério que é estar vivo. Todo dia a gente acordar é um mistério. E estamos nesse momento de fronteira de civilização, de sociedade. Qual é a importância dessa discussão, né? Então, eu acho que é, de fato, uma fragmentação enorme da atenção produzida por essa tentação que nos acompanha a todo momento de apertar um botãozinho e de olhar o mundo digital. Eu tenho netos, eu fico vendo os meus netos com tela eletrônica e me deixa realmente angustiado, porque não tem como, é um vício. Por isso que eu falo cracolândia digital. Aqueles joguinhos, são pequenas recompensas fáceis ao alcance do dedinho. E a pessoa fica incontinente, não larga daqui. Uma das razões pelas quais eu resolvi escrever o meu livro em microensaios, são sessões independentes e autônomas, cada uma é uma unidade fechada de sentido e estética, é porque eu acho que a fragmentação da atenção dificultou muito a construção de obras argumentativas muito longas e muito exigentes. Então, eu acho interessante dar ao leitor a oportunidade de, a cada sessão, a cada microensaio, respirar, ponderar, aceitar ou não, ou parcialmente, e seguir. Né? Esse gênero, que eu não inventei, é um gênero que é praticado por filósofos desde o século XVII, pelo menos. Né? Tem dezenas de filósofos que fizeram livros dessa maneira, Pascal, La Rochefoucauld, Francis Bacon, e por aí vai, para pegar lá atrás. Mas eu acho que é interessante, nesse mundo com a atenção tão fragmentada, eu acho interessante
propor um engajamento cooperativo com o leitor, quase como uma caminhada, quase como andar juntos, conversando e parando para respirar, como numa boa conversa, a cada vez que alguém diz alguma coisa. Foi o que me levou a organizar as 4 partes do livro em micro-ensaios. O leitor não precisa comprar o argumento do livro do começo ao fim. A cada sessão está sendo colocada uma ideia, uma possibilidade, e ela pode ou não ser aceita, pode ou não ser endossada. Então, achei interessante organizar dessa maneira, muito por conta da observação de como está difícil prestar atenção. A Simone Weil fala uma coisa linda: a atenção é a mais rara e a mais pura forma de generosidade. E é isso que a Cracolândia Digital está destruindo. A generosidade de uma atenção densa, de uma atenção profunda, porque vai superficializando toda a relação, todo o vínculo. Eu só tenho a dizer que eu estou muito orgulhosa dos meus filhos estarem escutando hoje aqui. Peraí, um já está dormindo. Que delícia, que sono gostoso. Mas sem telas, né? Isso que é. Querem fazer perguntas? Eu vou pedir 2 minutos, Petra. Eu preciso, por dever de ofício, falar das 2 manifestações do anseio de perenidade que estão faltando. A segunda eu já falei. A terceira, expectativas terrenas. Viver na memória das gerações futuras. Por filhos, por descendentes e por legado. Por obras, criações de valor socialmente reconhecido que sobrevivam à própria pessoa que os criou. É a procriação e a criação. No mundo iluminista mais racional, essa manifestação, esse vetor de perenidade, se torna uma força muito dominante, até por conta do esgarçamento das esperanças supraterrenas. Tá? E a última, que vai soar mais misteriosa, mas a gente talvez possa voltar a ela no debate, se vocês provocarem a isso, eu chamo o presente absoluto. São as eternidades de segundos, momentos eternos de uma vida, momentos de êxtase. Se um punhado de átomos abriga energia capaz de destruir uma cidade, por que um punhado de segundos não abriga a eternidade? Um punhado de segundos pode abrigar uma eternidade. O êxtase místico, o êxtase amoroso, as experiências de quase morte, uma coisa estranhíssima que ocorre com pessoas que estiveram praticamente mortas e voltaram à vida. São momentos eternos. Momento como esse? Não, aí é demais. Mas são as 4. A última coisa que eu vou dizer, e aí a gente passa para a conversa. Essas 4 manifestações do anseio de perenidade, elas, eu acredito, esgotam o campo de possibilidades de perpetuação, abertos ao ser humano. Se alguém descobrir uma quinta, me avisa que eu recolho meu livro e escrevo outro. Eu não encontrei e acho que não tem. No entanto, elas não são excludentes entre si. Elas não são incompatíveis. Os pesos relativos dessas 4 manifestações variam muito de época para época, de cultura para cultura, de religião para religião e de pessoa para pessoa. E ao longo do ciclo de vida vai mudando também. Nessa nossa época, você entende que seria o quê? A preponderância? Eu vou dizer o que está em ascensão, o que está em maré montante, prolongar a vida e presente absoluto. Tudo que diz respeito à posteridade está recuando, após a morte e legado. Infelizmente, não é o meu desejo. Eu estou observando o panorama. Na história de vida de cada um de nós, eu acredito, os pesos relativos dessas possibilidades vão se alterando. Quando eu era jovem, para mim era o presente absoluto. Eu queria aquele momento arrebatador de amor, de estados alterados de consciência, de êxtase.
Para mim, a vida era isso, era buscar uma situação. Passou. A juventude é uma longa intoxicação. É a razão em estado febril. Passou. Depois virou, na minha trajetória, expectativas terrenas. Filhos, obra, deixar um legado. Era isso que pautou. Foi isso que pautou. Muito da minha maturidade. Hoje, perto dos 70, confesso com certo embaraço que duas manifestações ganham peso maior. Prolongar a vida, obviamente, tomar cuidado com a saúde, né? Porque começa a regressiva, e as esperanças supraterrenas. Eu descartava isso com muita tranquilidade, me imaginando um epicurista. Enquanto eu sou, a morte não é, quando eu não for, a morte não será. Eu já não acredito mais nisso, não. Eu acho que a gente realmente não sabe. Boa noite, meu nome é Eugênio. Parabéns pela bela apresentação, pelo belo trabalho também. Você falou nessa questão de filosofia, mas eu fico perguntando uma questão. A própria ciência, por exemplo, por meio de Jung, ela não faz uma conexão do ser humano, do bolso, do pó, né? Que carrega no pó e que é tudo no mundo, no outro bolso? Ela não faz essa conexão por meio de alguns aspectos científicos. Até a questão do self, o Jung faz, o self do ser humano lá no seu íntimo é uma fagulha divina também, é uma fagulha do universo. Isso não pode ser um ponto de ligação entre filosofia e religião? E outra, Deus. Deus tem relação com a imortalidade? Ou não necessariamente? Então, ótimas perguntas. Deixa eu começar pelo Jung. O pensamento é belo, generoso, mas um cientista mais rigoroso não vai legitimar e autorizar esse tipo de ideia, por exemplo, de uma fagulha do divino no coração humano. Isso aí extrapola um compromisso com objetividade que pauta a pesquisa científica especializada. O Jung extrapola o campo da ciência, já está com um pé místico, um pé no misticismo. Essa pergunta que você faz sobre Deus e imortalidade é super interessante. Essas duas crenças, a crença em Deus e a crença na vida após a morte, costumam andar juntas. Não há nenhuma ligação lógica entre elas. A pessoa pode ser ateia e acreditar em vida após a morte, e a pessoa pode acreditar em Deus e não acreditar em vida após a morte. Eu cito autores, teólogos, que argumentam, mostram isso, e eu acho que eles estão corretos. Uma coisa não implica necessariamente a outra. Tá? Alguns ateus, como o William James, por exemplo, que é um filósofo, ele argumenta logicamente na possibilidade de algum tipo de existência espiritual pós-mortem, sem embarcar na crença na existência de um ser divino. Então, essas duas crenças, embora historicamente elas tenham sido quase irmãs siamesas, você pode separar. Você pode separar. Uma questão não leva necessariamente a outra. Isso ele fala sobre isso no livro, tá? Tem algumas páginas falando exatamente, então também super conectado à pergunta. Meu nome é Alistair. Eu estou com muitas dúvidas, eu tenho que falar muito rápido, mas eu pensei no seguinte, em relação ao presente, no nosso presente a gente tem um estado de espírito, e no nosso futuro também temos um estado de espírito, e esse estado de espírito ele muda muito conforme a nossa morte. Eu ainda não morri para saber, mas acredito que nessa fase atual que estamos, precisamos ter uma junção para estudar o estado de espírito
da filosofia, da tecnologia, da ciência e da religião. Porque não é, para um grande cientista, não é tão simples resumir tudo à ciência. E para um teólogo, a explicação do mundo também não resume somente a isso. Então, precisamos do conhecimento, do estado de espírito, conversando com essas escolas. É isso que eu pensei. Eu acho que você tem razão. Há uma tendência natural dessas áreas de conhecimento chamarem a si a totalidade do real. Mas, na verdade, elas não abarcam a totalidade do real. A ciência está calcada num tipo muito particular de abstração. O mundo é infinitamente complexo. Tudo está ligado a tudo, nada é ligado a nada. Pensar é tornar as coisas mais simples do que são. A ciência surge a partir de uma abstração, simplificando o mundo. Olha, o mundo é feito de átomos em movimento, esses átomos interagem, geram fenômenos que estão ligados por meio de causa e efeito, e isso descreve, sem dúvida nenhuma, uma dimensão da realidade. Mas quem garante que isso é a totalidade do real? Não é. Porque a ciência descarta, para começo de conversa, a dimensão espiritual, a dimensão da interioridade. No mundo natural e até mesmo no ser humano. É uma abstração. Os grandes cientistas têm ciência de que isso é uma abstração. Uma abstração que se revelou no tempo absurdamente poderosa, capaz de gerar conhecimento, tecnologia e poder sobre a natureza. Embora, ao mesmo tempo, gerou um descontrole da natureza, que não era parte do projeto. Né? Essa aprendiz de feiticeiro tentou controlar e submeter tanto a natureza a essa objetividade que a natureza parece que se rebela e ameaça o ser humano agora como uma força natural. Né? Mudança climática. Agora, a mesma coisa é a teologia. A teologia não pode ter a pretensão de abarcar a totalidade do ser e do mundo, da realidade. Eu acho que nós precisamos, de fato, incorporar, harmonizar e, fundamentalmente, reconhecer a nossa infinita ignorância, o desconhecimento incomensurável que é a condição humana. Gente, o universo tem 13,8 bilhões de anos. O contato que nós temos com a realidade é com uma película, uma superfície muito rasa do que é, do ser. Como é que a gente pode tomar um mundo que os sentidos nos dizem, nos informam, os espiões do cérebro, que são os nossos sentidos, como é que a gente pode tomar isso como uma totalidade, né, do ser, do mundo? Esses nossos sentidos são resultados de um capricho evolutivo. A visão, o tato, a audição, é um capricho evolutivo. Podia ter ido por um caminho totalmente diferente. Se a gente tivesse nascido em guia ou morcego, o mundo nos pareceria totalmente diferente. E a gente nem consegue enxergar tudo que está aqui, não consegue ouvir tudo que está acontecendo. Imagina, Sentir. nós vemos 2% do espectro visível. Os nossos sentidos só captam 2% de tudo que há no universo para ser visto. Para começo de conversa. Então, essa propensão a absolutizar um caminho e achar que ele é capaz de dar a resposta e a totalidade e o conhecimento é absurdo. A ignorância infinita desconcerta o saber finito. Nós não temos noção do que acontece no universo. É duro viver com isso, né? A gente gosta de ter uma soberba humana de achar. E a ciência é uma glória. Eu seria a última pessoa do mundo a me contrapor. Agora, reconhecer o limite. Se a ciência começa a se dar áreas de autoridade em relação ao que ela não tem nada a dizer, eu acho que aí está traindo a própria ciência. Einstein não fazia isso, Darwin não fazia isso, Newton não fazia isso. Quem faz isso são cientistas que querem brigar com a religião.
E muitos divulgadores de ciência também. Às vezes não é nem culpa do cientista, mas dos divulgadores. E aí coloca aí a minha classe jornalística, né, que é uma das que faz esse eco, já é aquela questão da contaminação. Eu sou a Betina. Aqui. Eu não estou. Aqui. Eu não li o livro ainda, então não sei se o que eu vou perguntar já está nele, mas há quem diga que a tecnologia vai evoluir a um ponto em que a gente vai poder transferir o que está na nossa mente para um corpo cibernético, que talvez fosse uma forma de mortalidade. E eu queria saber o que você pensa a respeito. Eu não poderia ter evitado esse assunto no meu livro. Você foi na mosca. Eu até criei uma palavra para isso. Imortalidigitalização. É o transhumanismo. A ideia de que você pode criar uma réplica digital de uma consciência humana. O mind uploading. Você teria um programa que escreve todas as memórias, os desejos, o modo de ser, o modo de perceber, transfere isso para o meio cibernético e isso é uma réplica. Imortal não é porque pode dar bug, pode ter apagão, mas seria alguma coisa bem mais permanente do que o nosso corpo biológico. Alguns transhumanistas vão a ponto de dizer que esse tipo de inteligência artificial e a imortalidade e digitalização é o novo passo da evolução. Eu acho isso um completo disparate, se você pensar. Ai, que bom. E o melhor exemplo é a música. A música. Suponha um cientista superdotado, uma capacidade de observação que vai muito além das mais avançadas técnicas de visualização do cérebro, que observa uma pessoa ouvindo um concerto. A pessoa está numa sala de concerto ouvindo uma sonata de Beethoven. O que o supercientista superdotado vai apurar? Ele vai ter um mapa e um registro minuciosíssimo de tudo o que acontece no cérebro da pessoa. A neurofisiologia, as redes neurais, as conexões. Eu vou até mais longe. Ele é capaz de prever a cada nota o impacto que isso vai ter nas configurações neurais de quem está recebendo aquelas ondas sonoras. É o conhecimento que a ciência oferece na neurofisiologia da audição musical. O que está faltando? Está faltando a experiência interna da música na mente do ouvinte. Por mais que avance o conhecimento objetivo do cérebro, ele nada nos dirá sobre as associações, os estados oníricos, as emoções. A ciência não tem como abordar essa dimensão. A dimensão da interioridade subjetiva. Você pode ter uma imortalidade de digitalização que replica exatamente o que se passa no cérebro do meu ouvinte quando ele ouve a sonata de Beethoven. Será um conhecimento totalmente externo. A realidade da música na alma do ouvinte. Tem uma dimensão de interioridade, eu estou usando a palavra alma. Essa está fora do âmbito do conhecimento científico. Por mais que ele avance, por mais preciso, por mais rigoroso e por mais que ele seja capaz até de prever o cérebro. Isso eu acho que é possível. Você prevê exatamente, olha, esse tipo de harmonia e de concatenação de notas vai produzir esse efeito no cérebro dessa pessoa. O que está se passando lá dentro dela, no mundo interno, emocional, onírico, mental, não tem. Não tem como. Essa abordagem científica, essa abstração científica, é achar que a neurofisiologia dá conta de tudo. O mundo passível de observação e mensuração é apenas uma parte da realidade. Se isso existe em seres não humanos, nós não sabemos, mas no nosso caso a gente tem certeza que tem. A gente sabe que tem.
eu estava pensando aqui numa outra questão muito humana que o senhor já escreveu brilhantemente sobre, que é a questão da felicidade. Será que a busca da imortalidade não é uma busca eterna de encontrar a felicidade? Finalmente eu vou chegar, se eu tiver mais tempo. Então, eu cheguei nesse pensamento, por você me falar do exibir da morte, né, dos personagens, que quando eles descobrem que é infelicidade, tudo que eles encontram, que eles desistem da vida. E eu queria entender um pouco o seu pensamento sobre isso. Eu entendo a sua pergunta, mas eu dou um passo um pouco para trás. Tudo que vive se aferra à vida, independentemente de qualquer antecipação de realização, ou de bem-estar, ou de felicidade. Talvez seja a força mais preponderante o aferrar-se à vida, o impulso de continuar existindo. Quem fala muito bem sobre isso é o Spinoza. O Spinoza coloca isso como a super-força do ser. Tudo que existe procura permanecer sendo o que é. Uma pessoa decrépita, cada célula dela quer continuar viva. E luta, peleja para continuar viva. Isso é um grande mistério que nos coloca no mundo natural. O que diferencia o ser humano é a consciência antecipada da morte. A gente, além de ter essa condição, esse impulso, essa pulsão de sobreviver, que é muito mais forte do que a pulsão de procriar, diga-se de passagem, as duas são forças muito poderosas. A pulsão da sobreviver e a pulsão sexual. Mas o sobreviver é mais elementar, é primário. O que diferencia o ser humano é a consciência antecipada do fim. E aí entra no terreno que você está delineando, que é a felicidade. O desejo de realizar e encontrar algum sentido, de ter algum tipo de satisfação profunda em relação à existência. Mas eu daria um passinho para trás. A gente está falando de uma coisa muito mais primitiva, muito mais profunda, que permeia toda a cadeia do ser, do mais simples ao mais complexo organismo. Tudo que vive começa com a bactéria, que, diga-se de passagem, é imortal. Por quê? Porque a bactéria, ela se reproduz por scissiparidade. Uma se divide em duas, o DNA idêntico. Duas se dividem em 4. Ela só morre quando encontra um limite de fora. Alimento, espaço. A bactéria, se não tiver limitação imposta pelo ambiente, ela é imortal. Por que o genoma dos seres mais complexos tem a senescência e a morte? Por causa da reprodução sexuada. Quando deixa de se reproduzir por divisão celular e passa a ser 2 seres que se juntam para produzir um terceiro, depois que esses 2 seres se juntaram para produzir um terceiro, o soma, que é o corpo desses seres, fica ocioso. Decai e morre. Está programado geneticamente para decair e morrer. Com o sexo nasce a morte. Então, eu estou falando de uma coisa mais primordial da vida, do ser vivo, e que nos coloca nesse mundo indecifrável em que nos encontramos. Dizer que é mais mistério está colocado aqui nessa última fala. Diante de tantas manifestações da racionalidade aqui, que me sinto até um pouco incomodado, eu te pergunto, aproveitando a exposição da felicidade, como você vê, não sei se você aborda isso no livro, a busca da felicidade entre o equilíbrio do racional e da fantasia. Já que estamos num mundo tecnológico, onde entendo que a fantasia fica cada vez mais tolhida. Eu vejo claramente o que você enuncia, a racionalidade levada a um grau
exacerbado, ela torna a vida humana muito sombria e muito sem razão, por incrível que pareça. Quem melhor definiu isso talvez seja o poeta Fernando Pessoa. Acho que ilustra bem o sentido da sua pergunta. Sem a loucura, que seria do homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Uma visão estritamente científica, biológica, reduz o ser humano a um cadáver adiado que procria. E nós não somos só isso. Nós sonhamos, você chamou de fantasia. E nós trazemos dentro da nossa finitude a potência do infinito. Eu digo no livro, a condição humana é como a do infinito condenado ao ínfimo, do eterno dobrado ao efêmero e do sublime coagido à farsa. Mas a pulsão do infinito está no pulso finito. Meu nome é Elka. Muito obrigada, foi muito interessante. Eu estou com 80 anos e estou antevendo a possibilidade de chegar aos 90, 100. Você falou que a célula, cada célula de uma pessoa decrépita, eventualmente, está com pulsão de vida querendo ir. E eu hoje fico me preparando e me imaginando que eu não quero chegar nisso. Então, se cada célula ainda assim está em função de vida, o meu cérebro, o meu raciocínio, o meu conhecimento do que acontece quando você chega na crepitude, me leva a pensar que eu não quero isso, eu quero pelo menos ter um outro bolsinho, a pílula, para poder acabar quando eu achar que acabou. Como é o que está mudando que hoje a gente se permite esse tipo de pensamento, ainda que na conversa do dia a dia, não fale nisso, não chegou a hora, né? Todo mundo evitando a conversa sobre a morte, não sobre a imortalidade. Essa é uma questão que eu não abordei no livro, mas que eu acho uma questão de primeira ordem no mundo em que nós estamos. A questão do suicídio assistido. Tenho para mim que é um direito legítimo de um ser humano terminar a sua vida quando assim lhe parece melhor. Não vejo que argumento possa impedir uma pessoa de escolher antecipar o fim diante de uma total falta de perspectiva, de bem-estar, de consciência. Eu perdi um grande amigo meu recentemente, meu colega na academia, o Antônio Cícero, que preferiu, sabendo que está com Alzheimer e sentindo que perdeu as faculdades intelectuais e cognitivas, que para ele eram muito centrais em qualquer existência, ele preferiu tomar esse caminho. Eu acho que ele tem absoluto direito e é perfeitamente legítimo. Eu só não concordava quando ele dizia que sabia que depois era nada. Eu falei, não, isso não dá para saber. Ele se dizia um epicurista. Tinha segurança e convicção de que depois é aniquilação total. Isso eu acho que é dogmático. Não dá para saber. Mas eu acho que nós temos que amadurecer muito o tema do suicídio assistido. Ainda mais no momento em que pessoas são condenadas a uma vida vegetativa que já perdeu completamente aquela dimensão da interioridade que a gente estava aqui conversando, que é o que nos faz humanos. Né? Virou uma carcaça vazia. É muito doloroso para quem está nessa condição, talvez nem tanto, porque também já não tem mais aguçada a sensibilidade e a percepção do que se passa. Mas para quem está ao redor, é tremendamente angustiante conviver com alguém que já se foi e que permanece viva apenas no sentido mais esvaziado de personalidade, né, de vivacidade.
Eu queria comentar com o senhor que eu senti a falta de uma palavra nessa noite, que é a alma. Eu senti uma falta de triangulação entre o corpo, a mente e a alma. Eu achei que o diálogo puxando para as ciências, puxando para o racionalismo, fez com que essa palavra ficasse assim meio perdida, já que a gente está numa instituição religiosa, e o senhor citou os gregos, que também acreditavam na alma, o cristianismo, todas as religiões que o senhor citou fazem a diferença entre a identidade e a alma. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da alma e qual ciência o senhor vai escolher para explicar a alma, já que a metafísica está muito perdida no nosso tempo. Você me faz uma bela provocação, mas eu vou bater a pergunta de volta para você. Me explica a diferença entre mente e alma. Eu acho que eu não vou explicar o que eu acho que é a diferença entre a mente e a alma, porque eu acho que eu... A pergunta é para o senhor, eu ainda não li o livro do senhor, mas eu não escrevi um livro sobre imortalidade, então eu estou perguntando para quem estudou o assunto. O que eu posso dizer é que eu acho que existe, dentro de várias coisas que foram levantadas aqui hoje, com relação a o que o senhor chamou de racionalidade, de ciências, é que existe uma falta, vamos dizer assim, de atentar para que as pessoas possam pensar numa imortalidade para além do que a ciência consegue explicar como fenômeno e processo. Mas para aí, como é que vai ser? Então, eu acho que a necessidade não é se voltar à religião necessariamente e tratar a religião como se ela fosse uma coisa simplesmente dogmática e doutrinária, mas trazer de volta da religião aquilo que ela tinha na filosofia e na metafísica. Janete, então, como eu não li o livro do senhor, eu estou perguntando. Eu fiz questão de frisar amar religião e amar a ciência. Eu não estou me contrapondo, pelo contrário. A religião que respeita a dimensão do mistério e que dá à realidade do mistério a centralidade que ele tem, de fato. Assim como a ciência, digna desse nome, não extrapola o domínio no qual ela tem autoridade. Quando ela passa desse domínio, ela deixa de ser ciência. Eu procuro evitar palavras que são muito passíveis de mal entendimento e que podem gerar ruído na comunicação. A dimensão a que você está se reportando, quando fala da palavra alma, é o que eu estou chamando dessa interioridade de que cada ser humano é portador. O universo que nos habita. Cada ser humano é portador de um universo interno. Um mundo inteiro a sós. Isso é o que eu estou chamando de uma realidade que está além do corpo e que não é passível de visualização cerebral e mensuração. Quando eu falo de uma outra vida após a morte, como uma possibilidade, inclusive filosófica, eu estou me reportando a uma continuidade dessa dimensão de interioridade. A palavra que a gente vai usar especificamente para denotar isso é algo, às vezes, escorregadio. Meu nome é Lili. Eu queria saber se você trouxe no seu livro algum caminho para a gente estudar esse mistério. Porque acho que você trouxe assim também como a mente, por mais trabalhada que ela seja, talvez ela é limitada para entender esse mistério todo, tanto da nossa profundidade mesmo em vida, quanto da possível vida após a morte. E qual é o caminho, então, para chegar lá? Não. Cada uma dessas manifestações, vamos dizer, de perenidade, é um assunto que pode consumir uma vida humana de estudo, de trabalho. Tem uma hora que eu falei, chega, eu vou ter que terminar. Eu poderia passar várias existências sem terminar. Esses assuntos, como boas questões filosóficas, estão sempre se recolocando, se permitindo a novas abordagens. Se você quiser aprofundar o assunto, tem uma vastíssima bibliografia que está no livro e que eu recomendo fortemente. Espero que o livro estimule, impulsione
a pesquisar, continuar buscando. Para mim, ao fim e ao cabo, as respostas são profanas. A busca é sagrada. Meu nome é Thomas, muito interessante, é muito difícil de juntar tudo isso rapidamente. Mas o fato do ser humano ser o único que sabe que vai morrer determina comportamentos, né? Então, a arte é, para muitos, os comportamentos que só o homem tem, porque só ele sabe que vai morrer. Como é que a gente enquadra nisso a violência, a guerra, que é uma atividade prevalente no mundo, né? Não só de hoje, mas sempre foi. O que justifica a violência que um ser humano pratica contra um outro, né? As ditaduras, as grandes guerras, o antissemitismo, os ódios raciais e assim por diante. Onde é que está essa dimensão da imortalidade que está conduzindo, né, as atividades humanas? Como que se justifica isso? Nossa, se tivesse eu a resposta, eu não quero que essa pergunta é danada. O ser humano, isso o William James disse a certa altura, é a única espécie conhecida que destrói sistematicamente os membros da própria espécie. É uma característica humana. Quando você faz essa colocação, a primeira coisa que me ocorre é que, por trás desse impulso de destruição e de extermínio do outro, está algum tipo de certeza, que pode ser de muitas naturezas, mas está primeiro, a sensação de ameaça, e um impulso de destruição. A mesma pergunta que você faz, você pode dizer em relação ao suicídio. Quer dizer, seres humanos se matam. Agrupamentos humanos se matam e, em alguns casos, se autodestroem, porque criam situações que os levam a serem atacados, né, e dizimados. Eu não acho que é uma resposta para a sua pergunta. O Freud escreveu um texto muito bonito chamado Por que a Guerra? Não acho que ele ofereça uma resposta que dê conta do tamanho dessa encrenca. Eu tendo a crer que uma característica dessas situações de enfrentamento terminal são certezas delirantes. Grupos que são tomados de algum tipo de delírio, de certezas, né? E perdem a capacidade de se colocar no lugar do outro e de perceber a humanidade do outro, né? A espécie humana é uma espécie violenta, isso não há a menor dúvida. E criou uma tecnologia capaz de exterminar não só a própria espécie, mas a vida do planeta. Eu brinco no livro, a certa altura, que a tecnologia de destruição nuclear dá uma importância para a ética que ela nunca teve. Porque agora tudo depende de uma opinião humana. É a primeira vez na história da natureza que a vida passa a depender de uma escolha humana. Apertar ou não um botão. Tudo se reduz a ficar pendurado nisso. Leva a uma certeza delirante, como a do von Neumann, com a qual nós começamos aqui, de que valia a pena fazer uma guerra preventiva para impedir que a União Soviética chegasse até a bomba atômica. A hora que ele viu a morte chegar perto dele, ele achou uma coisa insuportável, um absurdo. A morte de milhões de inocentes, num cálculo hipotético, não parecia um problema tão grande. É uma certeza de lógica. Só a lógica não dá conta. Imortalidades. Eduardo Gianetti, que nos presenteou com essa noite, nos presenteia com esse livro, e trabalhando esse livro
não só esse encontro, mas muitos encontros que você vai ter, né, agora com jornalistas e tal. É sempre muito bom e enriquecedor ouvir o Janete. E te agradeço, não só pelo papo, mas por essa inspiração de vida em tempos tão plásticos, né? A gente vai vivendo relações mais plásticas, inteligência artificial, rede social, esse cansaço. E isso deixa a nossa alma muito viva. Obrigada, Janete. Obrigado.